Podcast Em Cima da Notícia, com Patrick Mota. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Em Cima da Notícia. Uma alegria poder estar com você. Você que está acompanhando esse podcast agora. Olha, a gente fala sobre política, polícia, uma porrada de coisa. Só que agora o momento ele é político e por conta do momento ser político, a gente está recebendo pessoas que são candidatas a vereador e ou vereadora aqui na capital do Amazonas. Como as convenções já passaram, já terminaram, os nomes já foram escolhidos pelos partidos também e alguns nomes vão ser surpresa para você que está aí do outro lado. Pessoas que jamais colocaram o seu nome para aprovação popular e desta vez decidiram colocar. Uma dessas pessoas a gente vai conversar agora, que é esse jovem que você já está vendo aí, que é o Paulo Taironi. O Paulo, gente, é um amazonense, nascido em Manaus, mas que também morou em Itacoatiara, a terra pintada, da pedra pintada, terra do Fecane, terra de gente trabalhadora também. E esse cara trabalhou lá. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, especificamente, porque agora eu quero ver o seja bem-vindo dele, que a gente fala para ele, seja bem-vindo. E muito obrigado, Paulo Taironi. Soube hoje que você estava cheio de compromissos, cumpriu todos os seus compromissos. Eu imaginei que você estava cansado pra caramba. Você disse, avisa que eu vou. Sem então, dúvida. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Em Cima da Notícia, na Rádio Apurador. Meu amigo Patrick, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço. Você deu o espaço aqui para a gente conversar um pouco sobre política. As agendas começaram cedo hoje, cumpri a última reunião da noite ainda há pouco ali com os meus amigos da Alvorada 2. E óbvio que eu viria aqui, não faria essa descortesia de faltar um compromisso tão importante para participar do Em Cima da Notícia com o Patrick Mota. Muito obrigado pelo convite, Obrigado é uma honra você, estar aqui para a gente conversar sobre política principalmente. Pois é, e um bom político, ele tem que ter palavra. E uma dessas falas do político é exatamente essa. Passou o dia trabalhando, reunião, mas veio no compromisso dele. Parabéns, hein, cara? Muito obrigado. Uma das primeiras promessas que eu faço, Patrick, quando eu vou conversar com as pessoas, é de não me alongar muito. Né? Então, uso ali no máximo uns 10 minutos em cada reunião, justamente para que a gente possa cumprir a primeira promessa do dia, que é não falar muito mais do que o necessário. E dá para ouvir as pessoas também, não é? Sem dúvida. Porque elas querem falar muitas coisas. O Paulo Taironi, você tem 39 anos de idade, é um advogado, já trabalhou até em uma das administrações lá do município de Itacoatiara, né? Foi nessa área que você trabalhou, na área do direito lá? Sim, em Itacoatiara eu era secretário de administração. Eu fui secretário de administração entre 2021 e 2022, no primeiro ano da gestão do prefeito Mário Abraim, que está indo para a reeleição agora lá. Tem alguns fatos curiosos sobre a minha passagem na secretaria de administração. O mais importante, talvez tenha sido um marco na história daquela cidade, em gestões anteriores a do prefeito Mário, grande parte da gestão ela está na Secretaria de Educação. E o que os prefeitos anteriores faziam? Quando chegava em novembro, eles demitiam os funcionários para não pagar o 13º e recontratavam em fevereiro do outro ano. E não pagavam do mesmo jeito? E não pagavam, exatamente. O prefeito Mário acabou com isso. Em 2021, foi o primeiro ano em que ninguém foi demitido, foi pago 13º, 14º, 15º salário para todos os profissionais da educação. Olha que legal. Então, foi Você histórico. estava por trás dessa engenharia toda. Nós conseguimos, com o recurso do Fundeb, que à época estava disponível, fazer esse rateio para todos os profissionais da educação. E o principal, garantir a dignidade de eles não serem demitidos em outubro, novembro, justamente para não pagar os direitos que eles têm. Então, esse foi um marco histórico na passagem de Itacoatiara que eu guardo com muito carinho. Parabéns, então, a ti, o Paulo Taironi, porque você ajudou muitas famílias lá de professores, Sim. professoras, que antes eram demitidos. Meu Deus do céu, os caras demitiam para não pagar e depois contratavam e não pagavam ainda. Parece brincadeira, né? A gente Eu fala nunca assim, ouvi é inacreditável. Eu tenho 32 anos de jornalismo.
Eu nunca tinha escutado uma situação tão absurda como essa. Por isso, parabéns a ti, que mexeu lá dentro da lei as coisas corretas lá, falou com o prefeito te entendeu, disse, vamos fazer. Sim. E ninguém mais foi demitido. O prefeito tem uma sensibilidade muito grande, principalmente com o servidor público que sustenta ali a administração. Ele é um cara novo também, assim como você? O prefeito tem, salvo engano, 58 ou 59 anos. Não é muito. Mas ele tem muita vitalidade, Patrick. É um cara que anda muito, trabalhou muito por 4 anos. Sou suspeito para falar, né? Sou amigo, sou suspeito para falar, mas eu costumo dizer que essa eleição ela vai ser pautada pelo antes e depois. Cara, por que você, com 39 anos de idade, advogado, respeitado, decidiu, quero ser político? O que deu na tua cabeça? Bateu a cabeça em algum lugar? Não, só... O que houve? Só concluindo. O antes e o depois que eu falo lá pro pessoal de Itacoatiara é antes do Mário Abraim e depois do Mário Abraim. Porque ele pegou uma cidade ali destruída na gestão do antigo prefeito e está entregando uma cidade completamente diferente, né? Respondendo a sua pergunta, é uma pergunta que a gente não precisa refletir muito para responder. Eu trabalho com política há muito tempo, Patrick. Fui servidor público bastante tempo e, em paralelo, trabalho com política, com eleições. E eu entendo que o vereador, o político, o cara que tem um mandato parlamentar, ele tem condição de chamar a atenção para causas muito importantes. Guardadas as devidas proporções, é como se fosse um influenciador. Um influenciador chama atenção para um restaurante novo, para um município novo, para um ponto turístico. E o político ele tem a condição de colocar o holofote em coisas relevantes da nossa sociedade. Que geralmente afeta a população, né? Prejudica a população. Exatamente. E em alguns desses temas, algumas dessas bandeiras, eu percebo que não são muito bem exploradas e não têm atenção devida. Uhum. Bom, aí você então resolveu se envolver com a política, mas ainda colocar o teu nome à disposição. Exatamente. Como eu tenho uma trajetória muito grande de serviço público, hoje com 40 anos, eu nunca fui filiado a partido político. Esse, com quase 40 anos, é o primeiro partido que eu me filio. E qual é o partido? É o PMB, Partido da Mulher Brasileira. O número do partido é o? O número 35. 35. Então, como eu trabalhei com eleição, inclusive como advogado, em várias eleições, nós tínhamos o cuidado de não ter vinculação com o partido político, porque em determinado momento a gente advogava para um segmento, para um espectro, em outro momento a gente advogava para outro. Só que essa inquietação com alguns pontos foi começando a me consumir. E eu entendo que hoje, com 40 anos, estou pronto para, primeiro, colocar o nome à disposição da população da cidade de Manaus, e segundo, se o Papai do Céu abençoar e o povo da minha cidade entender que eu estou apto e me garantir um bom resultado nas urnas, eu entendo que estou pronto para servir a população da cidade de Manaus. Ô Paulo Taironi, duas coisas chamaram a minha atenção na tua fala agora. A primeira, o partido que você se filiou, PMB, Partido da Mulher Brasileira. A segunda, a tua fala mais anterior, sobre como a política pode ajudar pessoas. E aí eu me lembrei do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Cara, nós temos muitas mães atípicas, meu amigo. Nós temos muitas mães com dificuldades para sustentar filhos. Tem as outras mães solo, praticamente abandonadas, meu amigo. Aqui e acolá surge uma coisa ali, de repente... Aquelas mães de autistas lá, praticamente só elas, mano. E consultando um pouco as tuas redes sociais, eu percebi que tu tens uma preocupação muito grande no que se refere a essas mães atípicas. Por quê? De onde é que surgiu isso daí? Patrick, eu entendo que é um grupo de pessoas, um grupo de famílias, não só as mães, os papais atípicos também, porque muitas vezes os pais, quando têm condição de segurar a bronca sozinho em casa, ele concede à mãe o direito de cuidar único e exclusivamente desse filho. Então, as famílias atípicas, elas não têm a atenção que eu entendo que é necessária, tá? Estivemos numa reunião ainda há pouco ali na Alvorada, como eu disse, de um grupo de aproximadamente 30 pessoas, tinham 4 mães atípicas naquele grupo.
E num universo de 2.200.000 pessoas, você tem a noção de que tem muitas crianças atípicas. Só nesse número que tu colocaste aí, de uma reunião com 30 pessoas, mais de 10% mais de já 10%. avalia. Exatamente. E a gente faz um paralelo com Itacoatiara, já a gente consegue ter melhor esse panorama. Então, essas famílias, elas não têm a atenção necessária, na minha visão, obviamente, do poder público. Como, por exemplo, a criança autista, o primeiro passo ao você identificar alguma característica da criança é você levá-la a uma consulta com um neuropediatra, tá? Para que o neuro identifique aquelas características e aprofunde mais até fechar o diagnóstico e entender que aquela criança tem o transtorno do espectro autista. Depois que ela é diagnosticada e que tem um laudo, ela precisa passar por várias terapias. Tem inúmeras. Tem terapias caríssimas, assim como tem terapias um pouco mais acessíveis. Posso te dar um exemplo de fisioterapia, de fonoaudiologia, de psicologia. Porque as crianças que têm autismo, elas têm um desenvolvimento um pouco mais lento do que de uma criança que não tem um transtorno. Então, para ela equilibrar esse desenvolvimento, ela precisa ter acesso a essas terapias. E o primeiro passo é conseguir o laudo e depois conseguir os profissionais para fazer esse atendimento. E para elas não deve ser fácil conseguir nem uma coisa, nem outra. Não, né? infelizmente não. Se você for eleito, o que você pretende fazer para... Eu vou usar o termo minimizar um problema desse, porque acabar com o problema é difícil, mas Sim. que você queira minimizar isso tudo, pensar nessas mães atípicas para resolver, para ajudar. Sim, é a principal bandeira da minha campanha, Patrick. E eu traço um paralelo com Itacoatiara, cidade que falamos há pouco tempo e que eu passei um tempo lá. A cidade de Itacoatiara hoje, ela tem aproximadamente 100 mil habitantes, tá? Manaus tem 2.200.000 aproximadamente. A cidade de Itacoatiara tem um orçamento de 500 milhões de reais por ano. Manaus tem um orçamento de 9 bilhões e meio, quase 20 vezes mais do que Itacoatiara. E a cidade de Itacoatiara tem um centro de referência de atendimento às crianças autistas, onde concentram-se ali nesse centro vários profissionais, várias terapias que a criança precisa para acelerar esse desenvolvimento. Lá nós temos neuropediatra de plantão, sábado e domingo atendendo de 8 às 20 horas. Nós temos educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, musicoterapia. Né? Tem uma estrutura grande, a custo zero para a população, em que as crianças podem ser atendidas, e não só as crianças, tá, Patrick? Falando das mamães atípicas, às vezes as mamães precisam também de um atendimento com o psicólogo, porque Deus só dá aquilo que a gente consegue carregar, né? Mas é uma batalha que elas têm diariamente para conseguir dar uma qualidade de vida para os seus filhos. Tu usas o exemplo de uma cidade que você conhece, você já trabalhou lá, e Manaus? Manaus não tem um espaço como esse, público, tá? Tem várias instituições, várias associações voltadas a essa causa, que auxiliam no atendimento a essas crianças, mas elas são subvencionadas, seja com emenda parlamentar, seja com patrocínio privado, e fazem um trabalho incrível. Mas não existe um local público. A tua ideia qual é, Paulo? Era eleito vereador. Eleito vereador é primeiro, e isso pode ser feito de algumas formas, tá? Primeiro ponto, você pode sensibilizar o prefeito, que pode ser o prefeito Davi, enfim, quem ganhar a eleição, sensibilizar o prefeito para essa causa. E ele, com a fonte do Tesouro, com a fonte 100, ele pode construir um espaço como esse e doar para os pais e mães atípicos para que eles tenham atendimento. Se isso não for possível, você pode juntar 2, 3, 4 vereadores, faz-se uma cota ali da emenda parlamentar, que é o valor que o vereador tem ao final de cada ano para disponibilizar para uma reforma, para uma construção, para uma associação, e construir um espaço como esse e doar para a prefeitura administrar e levar o atendimento para essas crianças. Itacoatiara atende hoje aproximadamente 700 crianças por mês. Então, se Itacoatiara atende 700 crianças, quantas crianças não tem em Manaus com o transtorno do espectro autista que precisam do atendimento? Né? A gente está falando duas comparações aqui. Uma com uma cidade que tem 100 mil habitantes e tem 500 mil reais anuais de investimentos. Manaus é óbvio que tem muito mais, tanto de população quanto de grana, muita grana. E o que o candidato a vereador Paulo Taironi, que está aqui conversando conosco, está dizendo, é que isso chamou a atenção dele também, que se eleito vereador, ele quer arrumar uma condição melhor
para essas mães atípicas aqui na capital. Achei bem interessante quando você colocou nesse assunto que há solução. Sim. Por que não fazem? Era exatamente criar esse centro de referência para atender as crianças autistas, não só autistas, com TDAH, com outros transtornos. Talvez porque falte sensibilidade, Patrick. Porque há recurso. É óbvio que a gente, quando fala, são 9 bilhões e meio de reais. É muito dinheiro. Dá para fazer tudo? Não dá para fazer tudo. As prioridades têm que ser eleitas. Mas, na minha concepção, isso é uma prioridade. É mais importante você criar um centro de referência, construir um centro de referência como esse, do que pintar as ruas, por exemplo, do que gastar muito com publicidade institucional. Você consegue mobilizar os recursos para o que de fato é importante. Tu estás aqui em Manaus, o teu título está lá em Itacoatiara ou está aqui? Não, eu sou daqui. Sou manauara, com muito orgulho, inclusive. As convenções partidárias, elas já estão praticamente terminadas. Sim. Hein? O prefeito de Manaus, o Davi Almeida, lançou o nome do Renato Júnior, que foi seu secretário de Feiras e Mercados primeiro, depois seu secretário de Obras. Outros nomes estão aí já lançados. Tem um candidato que é apoiado pelo governador, tem um candidato que é apoiado por outros, enfim. Tu tens a tua corrente política está apoiando alguém que você tem que apoiar também por conta partidária, ou você está livre para apoiar quem você quiser, a Prefeitura de Manaus? Patrick, eu entendo que o revezamento, a alternância de poder é sempre muito saudável, tá? E o nosso partido apoia o candidato Roberto Cidade, presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia Legislativa, que tem um trabalho muito bacana na Assembleia, é um bom presidente, eu passei por lá há pouco tempo. E eu entendo que a gestão do prefeito Davi pecou ali por falta de transparência em alguns momentos, tá? Óbvio que é uma eleição que ainda está começando, tem muita água para rolar, podemos ter surpresas, mas hoje o meu partido e eu caminhamos com o deputado Roberto Cidade, candidato a prefeito. Bom, creches te preocupam enquanto um cara que está preocupado com mães que são mães, não só mães solo, mas atípicas e tantas outras? Sim, é uma outra dor que eu entendo que a população da cidade de Manaus tem muito grande, né? A falta de vagas de creche, tá? Em todas as reuniões que a gente vai, tem mães atípicas. Em todas as reuniões que a gente vai, tem mães que gostariam de deixar o seu filho num local seguro para poder trabalhar, para levar um pouco mais de dinheiro para ajudar no sustento de casa, mas como elas não têm essa alternativa, infelizmente elas precisam recorrer a outras, como deixar de trabalhar, como pagar, quem pode, uma creche particular para o seu filho, ou pagar uma pessoa para cuidar do seu filho, e nem sempre esse é o melhor cenário. Se a prefeitura tem condição de abrir outras vagas de creche, que não somente as que já existem, seria muito importante. Isso é uma prioridade, porque também você leva a qualidade de vida para as famílias. Né? A partir do momento que você tem pai e mãe trabalhando e um filho na creche, num local em segurança, melhora a qualidade de vida daquela família. E essas creches seriam integrais na tua avaliação? Precisa ser estudado, Patrick. Eu lhe confesso que, como eu não sou um especialista na área, eu entendo que essa é uma demanda urgente, mas se elas seriam integrais, semi-integrais, para você eventualmente beneficiar mais famílias... Por que eu te perguntei isso aí, Paulo Taironi? Vou te dizer por quê. Em casa, temos uma pessoa que faz a limpeza. São as chamadas diaristas, né? Só que uma entrou de férias, tem que dar férias, também entrou de férias, normal. E aí eu fui procurar uma pessoa que tivesse condições, me indicaram uma pessoa, eu entrei em contato com essa pessoa, ela disse assim, eu tenho um filhinho. Quando a creche recebe ele lá, ele não fica o tempo todo integral. Sim. Então não dá para eu queria muito ganhar essa diária, mas não dá. Então por isso que eu te perguntei se fosse integral, né? Que as mães ficariam mais livres. Seria o ideal. Acho que seria ideal, né, seria o ideal. Acho que seria ideal. Bom, eu vi que tu entraste aqui com uma equipe muito educada, muito atenciosa, o Fernando, a Patrícia e tem mais uma. Tem mais uma. São duas Patrícias? São duas Patrícias. Tá. Duas Patrícias. Eu vi todos eles educados, todos eles organizados mesmo. São teus assessores, né, cara? Sim. Os caras estão indo nos bairros com você. O que é que tu acha da tua equipe, hein? De verdade, meu irmão. Patrick, de verdade. Estão caminhando um bocado, meu amigo. Mas tem gente que precisa caminhar mais, né? Pelo jeito, né?
A gente começa cedo, o Fernandão vai emagrecer, daqui pro final da eleição ele vai emagrecer. Já emagreceu, né, Fernandão? Já. Vai emagrecer um pouquinho mais. São profissionais muito competentes, Legal. Patrick. Nós temos... A equipe é boa. A equipe é muito boa. A eleição ela tem vários segmentos, né? Sim. Eu costumo dividir, como fiz a eleição há muito tempo, eu costumo dividir a eleição em parte administrativa e parte política. A parte administrativa é aquela que toca ali as atividades do comitê, a equipe de mídia, e a parte política são as pessoas que estão na rua junto comigo, no sol, na chuva, de manhã, de tarde, de noite, atrás dos votos. São as pessoas que mobilizam, as pessoas para reunião. Cara, eu vi umas São fotos nossos dessas líderes. reuniões aí que você faz, a Patrícia me mostrou. Meu amigo, eu disse assim, não acredito. Pô, tanta gente assim, ela disse, tem lugares que tem é mais ainda. A gente está caminhando muito, Como é que Patrick. você tá sentindo quando você conversa com esse povo que é homem, é mulher, são idosos Sim. também participando ali? Eu vi, cara, tô te falando aí. Ó, você que tá acompanhando a gente, tá vendo também essas fotos aí, ó. Tem gente ou não tem? Olha só, é muita gente. E o que esse pessoal mais pergunta, mais cobra, mais diz assim, pô, Tairone, meu amigo, ajuda nisso. Patrick, são muitas dores. Eu estive ontem no Mauazinho. E ali uma reunião muito bacana, muito dinâmica. E no final da reunião, as crianças, eu abro para as pessoas fazerem perguntas, né? Para me dar algum conselho, alguma sugestão. Eu normalmente falo um pouquinho. Importante, né? Eu escuto mais do que falo, Patrick, tá? Então eu me apresento, falo um pouquinho das propostas que nós temos e abro espaço para a população se manifestar. E 2 garotos, na verdade, um casal, o garoto devia ter uns 9 anos e a garotinha uns 10 anos, eles me chamaram a atenção para um ponto que eu achei muito importante. Eles reclamaram para mim da merenda escolar. A merenda onde o feijão, palavras da garotinha, o feijão era mais água do que feijão, e o garoto reclamou do suco, que também estava com muita água. E aí, quando a gente começa a observar, de fato, a forma como as crianças se alimentam, principalmente na escola, às vezes, Patrick, é a única refeição que aquele garoto vai ter ali pela manhã ou pela parte da O dia tarde. todo, talvez, né? Então é muito importante que essa refeição ela seja bem balanceada. As crianças precisam ter uma refeição, 1, 2, 3 refeições ali no período que você está, para que elas fiquem mais saudáveis e que elas rendam melhor. Sem dúvida. Por que não pode ser dado um café da manhã, um lanche e um almoço, como já foi em outro momento? É muito melhor do que você dar bolacha e suco, tá? Não alimenta, né, cara? Não alimenta. Cara, e tu tens projetos assim, Paulo Tairone, voltados para o empreendedorismo, porque o brasileiro, cara, ele é empreendedor nato. Pode olhar, o cara pode às vezes estar sem emprego formal, alguma coisa assim, ele cria alguma coisa, meu. Nato. E o amazonense também, Patrick. Pois é, tô falando com o tudo, manauara né? também, ele tem ali o talento para o empreendedorismo, né? Eu fui subsecretário de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação até o ano de 2020. Onde foi o município? Era Centep, em Manaus. Aqui em Manaus? Fui subsecretário na gestão do prefeito Arthur Vigílio. Fiquei na Centep de 2016 até 2020. A Centep antigamente se chamava Centrade, que era a Secretaria do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, era alguma coisa assim. Era uma secretaria basicamente politizada, que era entregue para os sindicatos, para as centrais únicas, e eles se preocupavam exclusivamente em fazer o Dia do Trabalhador. Então a única atividade deles era essa. E nós chegamos lá com a secretária Nanda Carvalho, que hoje ela é a 01 do Sebrae, ela é a diretora administrativa do Sebrae, era minha secretária à época, e nós mudamos a cara da secretaria. A secretaria que só fazia festa do trabalhador passou a atingir outros segmentos da sociedade. Mudamos o nome da secretaria, passou a se chamar Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. Era essa secretaria que administrava o Cine Manaus. Se você lembrar, até 2015, sim. O Cine Manaus ele tinha filas enormes durante a madrugada. Meu Deus do céu. As pessoas chegavam lá então, à noite. Eu acho que nessa época aí, o Paulo Tairone, me desculpe interromper, eu acho que só tinha uma sede ali, não era não? Só existia o Cine do Garajão. Lá do Garajão, ali na Floriano Peixoto, no centro de Manaus, não era esse? Era ali no Garajão, era um prédio insalubre que tinha vários problemas. E eu lembro que em 2016, no ano que nós chegamos, eu fui dar uma volta lá no Cine de noite, de madrugada, e eu vi várias pessoas lá, eu desci do carro e parei para conversar com ele. Já tinha gente na fila? Já tinha gente na fila. Era 11 horas da noite, tinha gente na fila aguardando para pegar a senha do outro dia. E eu falei, pessoal, olha, isso aqui vai acabar.
que era uma das missões que a gente tinha. Acabar com aquela fila do Cine, porque aquilo era desumano. A galera acreditava quando Não, você falou isso? óbvio que Anos que estava daquele jeito. Coisa de 5 meses depois, as filas acabaram. A gente reestruturou o Cine, tiramos o Cine lá do Garajão, que era um local que não era adequado para o atendimento da população. Esse Cine depois foi ali para Constantino Neri, na frente do Olímpico, que é onde funciona ainda hoje. Fizemos um Cine lá na Galeria dos Remédios, na Galeria do Espírito Santo, no Shopping Felipe Dal, no T4. Então esse serviço foi descentralizado. Então as pessoas que vinham da Zona Norte, da Zona Leste, para serem atendidas lá no Garajão, não precisavam mais se deslocar. Então, com isso e com um ajuste no processo ali no atendimento, a gente conseguiu acabar com as filas. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a Centep foi a primeira secretaria a trazer o escritório do empreendedor para dentro da sua sede, que era uma forma de você concentrar vários serviços da Prefeitura de Manaus num local só. Então, o cidadão precisava de uma certidão, precisava de um alvará, ele conseguia, concentrado lá no escritório do empreendedor, fazer todo esse caminho sem necessariamente estar se deslocando em todas as secretarias do município. Cara, que Qualificamos legal, muita gente. Olha só. A Centep tem eu imagino que tem ainda, tá? Um departamento de economia solidária, em que tínhamos dezenas de artesãos cadastrados. Esses artesãos, nós fizemos uma seleção dos artesãos que tinham os melhores produtos, fizemos uma curadoria com eles, aprimoramos esses produtos. Esses produtos começaram a ser vendidos através do e-commerce. Vocês profissionalizaram. Profissionalizamos o negócio, né? Ali o serviço da secretaria. E eu guardo com muito carinho a minha passagem pela secretaria, e nós tínhamos um projeto muito importante, que infelizmente foi deixado de lado, que era o Polo Digital de Manaus. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Sabes o Casarão da Inovação Cassina? Centrão ali. A partir do Casarão da Inovação Cassina, nós atrairíamos com um projeto que era inspirado no Polo Digital de Recife, que é um projeto muito bem sucedido, que tem mais de 20 anos em Recife. Nós adaptaríamos esse projeto para que o centro fosse ocupado novamente através da entrada de empresas de tecnologia, e não só as empresas de tecnologia, assim como as empresas que orbitavam ao redor dessas startups, aceleradoras, incubadoras. Então, por exemplo, restaurantes, academia, salões de beleza, todas essas empresas teriam uma série de incentivos fiscais, era uma renúncia fiscal do município, então tinha desconto de IPTU, tinha desconto de ISS, tinha desconto nos alvarás. Elas só precisariam ocupar o centro novamente. Por quê? Porque quando você ocupa, você volta a gerar movimento em toda aquela área. Da vida para o centro. Hoje o centro está abandonado. Eu fui ali no centro, tem umas 2 semanas atrás, 3 horas da tarde eu consegui estacionar na frente da loja que eu queria visitar. Um cenário que em outro momento era inconcebível. Essa questão do abandono do centro é muito séria. A gente vê algumas manifestações de prefeituras de São Paulo, por exemplo, Recife, tentando reocupar, aliás, o centro. Sim. Mas os governos passados aqui do Amazonas foram os primeiros a abandonar o centro, né? A Assembleia Legislativa era lá no centro, tá? Agora ali na Maripiranga, a Câmara Municipal de Manaus era no começo da 7 de setembro. Não está mais lá, está no Santo Antônio, meu Deus. Santo Antônio. A sede do Palácio do Governo era na 7 de setembro, tá? Onde compensa. A sede da Prefeitura era também lá no centro, tá? Onde compensa. Então os governantes macro, lá de trás, saíram fora do centro, foram abandonando o centro. E quando você não tem ali o gestor presente, aí, mano, vira bagunça. Mas legal a tua ideia, que vocês começaram a fazer tudo isso por lá. Meu caro Paulo Taironi, tô vendo aqui que já passou aqui do tempo que a gente tinha aqui, ainda tem muito assunto para conversar. Conversa tá boa. A gente nem falou do Vascão, hein? Vou falar agora. Eu perguntei dele aí, que time você torce? Você falou o quê? Vasco da Gama, Por que você torce pro melhor do Rio? Cara, o Vasco da Gama tem uma história incrível. O Vasco foi o primeiro clube a lutar contra o preconceito, a aceitar negros no seu time. E foi o clube que saiu passando o carro em todos os adversários, justamente porque permitia a entrada de negros. E os negros ameaçaram o Vasco lá de que tinha que ou tirava os negros ou então deixava o campeonato. E aí nós escrevemos uma carta chamada Resposta Histórica, onde disse, não, nós vamos manter esses atletas. Tiraram o Vasco do campeonato, fizeram construir o estádio,
foi quando foi construído o estádio São Januário, como condição para que ele voltasse a participar dos campeonatos. Tem uns caras aí que se teve dizem de jeito. time grande, nem estádio tem, né? Mas deixa pra lá. Deixa eu falar uma coisa aí sobre isso daí do... Tem flamenguista aí atrás, eu senti né? aí esse negocinho surgindo aí. Mas olha, muita gente não sabe o significado daquela frase que o Eurico dizia, casaca, casaca, casaca. Que o vascaíno fala até hoje, tem música sobre isso. É porque o Vasco pegou uns determinados momentos dos seus jogadores e fez os jogadores entrarem vestidos a caráter, com um casaco bonito lá. Só para frescar mesmo com aqueles que não queriam que os negros jogassem futebol. Então eles lá entravam com um casaco de luxo, bonito lá para jogar o futebol. Não jogava futebol, entrava em campo com aquilo lá. Então o casaca era uma tapa na cara desses que não gostavam dos negros, que são maravilhosos. Hoje a medalha, aliás, recentemente a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro lá em Paris foi da Bia, uma negra, a Bia. Então não foi um brancão, nada contra, ninguém aqui está falando sobre racismo não. Mas tem que respeitar todo mundo, porque todo mundo é brasileiro. E aí você, vascaíno, arrebentou. E eu assisti essa luta da Bia, uma luta incrível. Porrada, O né, adversário dela muito forte, mas a Bia era muito forte. Primeira participação dela numa Olimpíada já campeã. Incrível, Já feliz pra medalha de caramba. ouro. Feliz pra caramba, ligou pros parentes. Ali, E ela me ofereceu para a avó dela, né? Ela muito morreu, a bacana. avó dela há 2 meses morreu, ela colocou lá. E essas tatuagens aí, hein, cara? O que significam aí? Eu sou pescador, Patrick. Então aqui é do braço esquerdo é um tucunaré. Eu sou pescador esportivo e quando Tucunaré não é fácil de pescar, não. e quando a gente fala de empreendedorismo também, muita gente entendeu hoje, graças à mudança de cultura de pesca, que o peixe vale mais vivo do que morto. Como assim? Antigamente, quando ia-se para uma pescaria, era comum você ver aqueles barcos voltando com caixas e caixas de isopor cheio de tucunaré morto. É a pesca esportiva que você A está... pesca esportiva, que é a de preservação desse peixe. Pescou, fotografou, E libera devolve. No mesmo dia ele já volta. Tu és pescador? Sou pescador. Tu libera mesmo? Só Não olha. é que tanto tucunaré bonitão, grandão lá, rapaz. Esse eu não vou liberar, não. Libera pra gente voltar a pescar ele de novo. Mas nunca deu vontade de rapaz, vou comer esse aqui. Esse aqui, pô, tucunaré azul tá lindão. Fala a verdade. Esse bonitão a gente preserva. Patrick. Rapaz, tu tens palavra mesmo. E aí, eu não ia preservar, não. Deixa esse aqui, vou levar isso aqui para comer. E aí o caboclo, o piloteiro, entendeu que é melhor preservar o peixe vivo, devolvê-lo para a água, porque você vai atrair mais turistas no ano que vem, na próxima temporada, para pescar esse peixe novo, esse peixe vai reproduzir e assim manter o ciclo da vida. Ô Paulo Tairone, a gente de fato já passou assim do tempo, cara, mas eu gostaria de, aqui na Apurador, dentro do podcast Em Cima da Notícia, dizer, você se dirigir ao pessoal aí que está te ouvindo, que está te vendo e que está vendo que você é um cara preparado, mano. Obrigado. Até para colocar o teu nome, como você já colocou, a vereador de Manaus. Se dirige a essa galera aí. Obrigado. Quero agradecer novamente o convite dos meus amigos aqui da Rádio Apurador FM, o convite da Paty, seu, Patrick. Nós tivemos um encontro logo no comecinho da pré-campanha. Numa quadra, né? Numa quadra em que informações valiosas que você me trouxe e que eu guardo até hoje. Então, quero novamente agradecer a presença, lembrar que estou candidato a vereador no município de Manaus, candidato pelo PMB, número 35333. Estamos começando agora o período eleitoral, período em que a gente vai poder, de fato, divulgar as nossas propostas, a nossa plataforma de governo, as nossas políticas públicas que nós estamos idealizando junto com a nossa equipe. Quero agradecer a Paty aqui também, minha coordenadora da Zona Sul. A Paty fez um trabalho incrível 2 anos atrás, na eleição do nosso deputado Thiago Abraim. Foi uma eleição muito bem sucedida. Eu gosto do Thiago Abraim. Thiago é um excelente parlamentar. Eu gosto. É um excelente já parlamentar. entrevistei o Thiago. Já entrevistei. O deputado Thiago, ele propôs uma lei muito bacana que é de desconto, um desconto automático no IPVA. Então é um defensor ali também das vagas para os amazonenses na UEA. Tem um trabalho também de auxílio ao escoamento da produção muito importante. Deixo um abraço aqui para o meu amigo Thiago. Meu prefeito Mário Abraim também, muito sucesso na sua caminhada, meu prefeito. Convido-os também para seguir as nossas redes sociais,
no Instagram, paulo.tairone, no Facebook, TikTok, Paulo Tairone também, e acompanhar-nos na nossa caminhada agora, que se Deus quiser e Papai do Céu abençoar e a população da cidade de Manaus entender que eu estou apto a concorrer e ganhar uma dessas vagas de vereador, faremos um trabalho que não decepcionará ninguém. Tenho muito orgulho de ser manauara, muito orgulho de ter nascido aqui, constituir minha família aqui, não pretendo sair daqui por motivo nenhum, para lugar nenhum. Então, vida longa a você, Patrick, vida longa ao programa Em Cima da Notícia, Rádio Apurador. Estou sempre à disposição para caso vocês tenham a oportunidade de conversarmos novamente, estarei aqui com muito prazer. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado ao papo bom que a gente teve aqui. O cara não deixou de responder nenhum questionamento. Não ficou enrolando. Sabe aquele embromation? Não houve aqui. Aqui não tem em cima do muro, não. Porra, bicho. E é Vascão, mano. Porra, tá pensando o quê? O cara é Vascão. O melhor do Rio é o Vascão, tá entendendo? Obrigado mais uma vez a ti. Um abraço, boa sorte aí. Que tudo obrigado, certo, obrigado, tá? A tua equipe que é competente pra caramba aí, batalha demais. Galera que eu já conheço também. Abração pra vocês aí, viu? Muita saúde pra vocês também aí. E a você que acompanhou o nosso podcast Em Cima da Notícia com o Patrick Mota aqui na Apurador. Se liga aí que em breve mais uma entrevista nesse nível aqui. Não é pra passar paninho e nada não, mano. Não quer vir? Não vem. O convite vai ser feito. Mas se você quiser vir, venha que você vai gostar. Se você não gosta de mim, aqui você vai ter a certeza que não tem nada de contra você. Tem fatos, beleza? Não é invenção, é fatos. Tchau, pessoal. Até a próxima aqui na Apurador, porque você sabe que Apurador, o som que domina no norte e a informação também. Podcast Em Cima da Notícia, com Patrick Mota.